O Tribunal Superior Eleitoral proibiu Jair Bolsonaro de realizar lives dentro do Palácio do Planalto e do Alvorada. A coligação do presidente e candidato à reeleição apresentou recurso, mas ele foi negado pelo ministro Benedito Gonçalves, que cuida do caso. O chefe do executivo fez sua transmissão na noite desse domingo, na qual interagiu com seus apoiadores e criticou a ação. O da Alvorada é a minha residência, ou não é? A alegação é que eu gasto meios públicos para divulgar trabalho político. Tá? Se você for comparar os meus gastos na Alvorada com gastos das pessoas que me antecederam, eu, quando cheguei em 2019, pulei na piscina. Estava uma água quente, né? Falei, pô, que negócio é esse? Eu perguntei, tinha um aquecimento elétrico, não é solar, não, elétrico. Desliga esse negócio aí. Se for falar em gastos, eu sou menos gastos. Mas, pessoal, vamos aguentar até o dia 2 de outubro, se Deus quiser, a gente ganha no primeiro turno e um outro Brasil aparecerá pela frente. O presidente também ironizou a decisão do TSE, que manteve no ar vídeos em que Lula o ataca. Então Lula pode me chamar de genocida. Tá? Agora, pro outro lado, o TSE manda retirar vídeos que se refira de ações negativas, né, do PT ou do Lula. Tá? É uma parcialidade enorme os julgamentos do TSE. Se ninguém tem dúvida disso. Sabe que o TSE sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Escondido, né? Como se fosse aqui um cara nas trevas. Será que ele está no Alvorada? Né? Descumprindo hoje no TSE. O TSE, meu Deus, que preocupação, TSE. A preocupação com transparência vocês não têm. A preocupação com transparência eleitoral vocês não têm. Para cá, minúcia. O Lula pode me chamar de genocida, isso é liberdade de expressão. Tá? E 2 pesos, 2 medidas. Por fim, Jair Bolsonaro voltou a questionar as pesquisas eleitorais. Todo mundo diz que nunca viu tanta gente reunida na cidade com as cores verde e amarela, tá? Felizes, participando por ocasião das eleições, e por outro lado a gente fica, poxa, como é que pode o outro candidato, que segundo o Datafolha tem 40%, 45%, pode ganhar no primeiro turno, por outro lado não tem povo na rua, vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não, impossível. Impossível. Tá? E ponto final. Tá? E nós sabemos que todas as eleições limpas, né, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja. José Maria Trindade, começo com você, Zé, o que achou da decisão da justiça e também da reação do presidente Bolsonaro. Temos 1 minuto e meio, Zé. Pois é, olha, ele alugou uma kitnet e foi lá fazer a live dele mostrando que hoje esse novo mundo da comunicação é assim, o que vale a verdade, olho no olho. Ele tem razão. A casa oficial é a casa. Ele poderia fazer essa live, por exemplo, de um quarto, do banheiro, da despensa ou da garagem, é a casa dele. Quando eu digo isso, eu estou afirmando porque esse assunto foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Por conta de reuniões que o presidente Michel Temer fazia na residência oficial e outro debate sobre reuniões que o presidente da Câmara fazia na residência oficial. O presidente da República é um político, é um cargo político, nomeado pelo povo, pelo voto. Então não faz o menor sentido. E veja bem, teve recorde de audiência essa live dele feita numa kitnet. Todos os meios lá, eu sei porque eu fui fazer entrevista no exercício do meu trabalho lá no Palácio, todos os profissionais não são contratados pelo Palácio, pelo governo, né? São contratados pelo PL. Esse rapaz que faz a transmissão aí, a tradução em libras, não é o mesmo de antigamente, tal, porque ele é candidato a deputado, mas não é funcionário do Palácio do Planalto. Né? É outra equipe, é outro jeito, é uma coisa simples, a comunicação hoje é esta, o que vale é a verdade, não é o aparato. Antigamente se montava um aparato com televisão e ninguém falava nada.
né? Sobre a transparência de gastos, é preciso chegar à transparência de gastos de todos os entes públicos, inclusive, sim, o judiciário, por que não? E sobre vitória em primeiro turno, as pesquisas, agora eu acabo de receber uma pesquisa lá do Espírito Santo, as pesquisas, elas são reais, se forem feitas de uma maneira técnica. Como está aí a situação, a gente vê que existem erros graves, grosseiros, ou seja, nós já podemos afirmar de antemão que as pesquisas erraram, porque elas estão nas pontas, erros grosseiros e uma distância muito grande, de 16 pontos percentuais. Não se pode imaginar uma diferença tão grande, né? Então, o presidente pode fazer uma live dentro de um carro. Ele poderia ir lá para fora do palácio e fazer a live dentro do carro, porque existem condições técnicas para isso, e a audiência seria a mesma. 1 minuto e meio para você também, Diogo Schelp. Pois é, seria necessário fazer um levantamento, né, numérico mesmo, estatístico, com base nas decisões do TSE e verificar se elas atendem mais um lado do que outro nessa corrida eleitoral, né? Fala-se muito que o TSE privilegia um candidato ou outro, mas seria preciso fazer esse levantamento a sério, para ter essa convicção, né? Porque há decisões também que são contrárias, por exemplo, ou favoráveis, no caso, ao presidente Jair Bolsonaro. Houve contestação, por exemplo, que Bolsonaro não poderia, né, ações do PDT, ações do PT, de que Bolsonaro não poderia dizer que foi criador do PIX, né, na propaganda eleitoral gratuita. E aí o TSE decidiu que não, que poderia, ainda que o PIX tivesse sido gestado no governo Temer, ele foi colocado em prática, né, foi lançado no governo Bolsonaro. Então, mérito do governo Bolsonaro, ele poderia falar sobre isso como pode. O TSE decidiu a favor. Uma outra situação, né, na propaganda eleitoral de Bolsonaro, ele falava sobre as obras do Rio São Francisco, né, de que haviam sido inauguradas e que estavam finalmente levando água para as pessoas. Aí veio uma contestação dizendo que ele não tinha sido no governo dele que tinha sido construída a maior parte, que ele não poderia tomar o crédito por isso. O TSE decidiu que sim, que poderia assumir o crédito por essas obras. Então há decisões, obviamente, que muitas vezes se tornam mais chamativas, como essa, e que são contrárias ao presidente. A lei fala, né, e é uma questão a ser discutida, quando se fala em uma realidade de internet, né, que isso é realmente muito novo e não há diferença entre o presidente estar ali com um cenário de uma biblioteca ou estar com a sua foto ali atrás com o seu número e a bandeira do Brasil. Mas na prática pode não parecer que tem diferença, mas na lei diz que não se pode, né, o candidato não pode usar a residência oficial em campanha. A lei eleitoral diz isso. Também não pode usar estrutura pública e recursos públicos na campanha. A lei daqueles que são transmitidos oficialmente. Então, a decisão do TSE nesse caso diz, e é preciso verificar se está incorreta, então, que, por exemplo, a tradução de Libras é custeada com recursos públicos, né, e não pela campanha. Isso no caso das lives que eram feitas lá no Palácio da Alvorada. Aí só lembrando que a gente precisa sempre fazer a ponderação da isonomia, né, porque quando a Dilma Rousseff era presidente e estava concorrendo à eleição, a Rede Globo fez a entrevista na sabatina lá no Palácio da Alvorada, inclusive com o cenário de fundo da mesma biblioteca, né? Então, há de se considerar isso. Mas eu acho que o mais importante é levar em conta se há ou não gasto de recursos públicos adicionais quando são feitas essas lives.